Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de 1 João, no livro de João, capítulo 1, onde fala sobre o verdadeiro dicionário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o que Deus ele quer nos orientar aqui a respeito do dicionário. Então, existe o dicionário do mundo, onde as pessoas, existem as palavras difíceis, que contrariam, ela tem conotações ali, adjetivos dela, tem ali a verdadeira colocação delas ali. Então são palavras que dão limite, que dão impossíveis, que dão onde a pessoa é determinada que ela para até ali, vai até ali, para. Mas ao contrário do dicionário de Deus, é que Deus, ele manda, ele determina para a pessoa que ela vá adiante, aonde tinha que parar, ela vai adiante. Por quê? Porque vem o sobrenatural. Por exemplo, quando Josué tinha que derrotar a cidade de Jericó, Deus mandou o quê? Deus mandou ele rodear a cidade. Uma cidade intransponível, uma cidade que era de jamais conseguiria, nenhum povos, né, conseguiu penetrar aquela cidade. E o que Deus determinou, mandou rodear, e depois de dar 7 voltas, e na última 13 voltas, todo o povo gritar e tocar as trombetas dos sacerdotes, e que as muralhas iam ruir. E foi assim que aconteceu. Então você vê como que pode a pessoa rodear e ali ruir as muralhas. Como que pode Moisés levantar um cajado, né? Levantar um cajado na mente humana, nos impossíveis humanos, do dicionário, né, da mente humana, pesquisado, a ciência, né, tudo que é tipo de ideias, ou alguém que queira contestar, pode explicar tal coisa. Então o dicionário do mundo não é o dicionário de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então o nosso dever é não viver segundo as palavras, segundo os impossíveis, segundo o dicionário, segundo o dicionário daqui. Então, já, por exemplo, na minha vida, o dicionário do mundo não funciona, porque tudo contraria. Então, já começa por aí, na criação do mundo. Pela palavra de Deus foram o quê? Foram criados os céus e a terra e tudo que neles há. Então, pela palavra de Deus veio a existência de tudo. Que uns ficam falando que é explosão, evolução, é aquilo outro. Não, Deus já criou já tudo. Pela palavra existe, aconteceu. Então, eles tentam confundir aqui na Terra o dicionário do mundo, da mente das pessoas, de cada um, dos incrédulos, os perversos. Você vê que aqueles que querem contrariar, você pode ter certeza, não mais certeza, no íntimo deles existe uma perversidade, existe uma aberração, existe atitudes dele perversas que quer encobrir as atitudes erradas dele, os desejos dele, de dominar, o poder.
Tá ali um traidor que ele vai lançar bomba no outro país, então ele contraria a situação. A pessoa vive um mundo do homossexualismo, do lesbianismo, então ela quer contrariar, então quer defamar a palavra de Deus, quer defamar a Bíblia, né? E aqueles que seguem. Então sempre tem um intuito ali de um estrupador, tem um intuito de um pecador, de um traidor, um cara que ele trai a mulher dele, e vice-versa, tanto a mulher. Por quê? Porque dentro dele ele já pratica maldade. Então existe aquelas pessoas que trabalham para os espíritos imundos, faz daqueles lugares onde abaixam os espíritos imundos. Então são aqueles que têm um centro religioso, então o intuito dele é pegar as mulheres, né, correr atrás, adulterar, fazer isso. Então a pessoa está sustentada, pode ver que ele se contraria, tanto político que fosse político, ele contraria a Bíblia, contraria tudo, mas por quê? Porque ele vive dentro dele a corrupção, vive dentro dele a ganância, a avareza, tudo tem um intento, tem um intento e uma intenção dentro dele, outra coisa, diferente do que ele apresenta diante das pessoas, diferente do que ela apresenta diante das pessoas, é o que elas estão lá dentro, vivendo, deseja ou pratica dentro dela. Então, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos, são maiores do que os pensamentos dos homens e os caminhos dos homens. Então, o dicionário de Deus, ele vai para frente, toma atitude. Você vê que quando Deus foi criar o homem, ele criou o homem da onde? Do dicionário do ser humano? Não, Deus criou do barro. Criou do barro. E mesmo assim fez o corpo, estava o corpo lá, mas sem vida nenhuma. E o que ele fez? Soprou no homem o fôlego da vida. E depois, para completar, para você ver, contrariar o dicionário do mundo, contrariar a mente do mundo, contrariar as coisas do mundo, contrariar tudo, Deus fez o homem cair num profundo sono e for fazer uma mulher para ele. O que ele fez? Na mente de Deus, o dicionário de Deus, do reino de Deus, contraria todo o dicionário do mundo, qualquer mente humana, qualquer coisa, para mostrar que ele tem poder. Ele tirou uma costela. Por que ele tirou a costela? Porque ele faz qualquer coisa. Ele quiser pegar um galinho desse aqui, ó, uma folhinha dessa aqui, ó, aqui, ó, bacaninha, ou um negocinho daqui, ó, tem aqui diversidade, uma folhinha dessa, se tivesse feito ela, e daí? Mas Deus quis que fosse assim, porque Ele quer, faz o que quer, e não me interessa, Ele tem que fazer do jeito que Ele quer, e eu amo, porque Ele é assim, Ele é Deus, Ele é supremo, e eu adoro Ele do jeito que Ele faz qualquer coisa. Quiser tirar um pedaço da orelha, eu tivesse metade de uma orelha aqui, não importa. Importa o que Ele quer fazer, entendeu? Mas o dicionário de Deus é assim. E os homens, para ter vitória, sempre foi assim. Ele tocou no mar e transformou em sangue quando quis derrotar o Egito lá, e Moisés lá, a caminhada. Você vê que cada atitude jogou a poeira para cima e veio a praga. Então, ele faz o que bem entende, ele faz o que bem entende. Aí foi quando o dicionário de Deus, ele falou assim, não, da rocha. Na rocha ele cortou as tábuas de pedra e escreveu com o dedo dele nas rochas. Então ele faz o que quer, bem entende. Jesus queria curar o cego lá, ele cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos. Veja bem, o dicionário do mundo explica isso? Vai falar isso para o médico? Vai falar isso para aquele outro? Ele faz o limite que ele tem que for, mas a partir dali ele tem que ser, o médico tem que ser uma pessoa que é de Deus. Ele faz a parte dele, ajuda, faz a operação que tem. Amém. Deus usou, ele ainda agradece a Deus. Deus, muito obrigado por usar minha mão para ter ajudado essa pessoa a enxergar. Mas ela já ficou cega. Então vai procurar Deus. Tem que ser assim. E tem que ser assim. Essa é a mente, esse é o dicionário, essa é a mente de Deus. Então a Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo, que seja o amor, que seja a alegria, a fé, a condição, seja tudo que existe de boa fama, louvor e aquilo que seja
seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então, ele fala assim para você não andar segundo os possíveis desse mundo. Os possíveis do dicionário desse mundo, no dicionário de Deus é um impossível. Deus é o Deus do impossível, o Criador. Como que você pode meditar? Ao dicionário de Deus, ao dicionário do reino de Deus. Criar estrela, criar planeta. Ao dicionário do reino de Deus. Quando Josué foi para a batalha, foi lutar, ele falou: se detenha o sol em tal lugar e se detenha a lua em tal lugar. A terra parou. Então, ao dicionário, onde existe? Agora me fala, o dicionário do mundo, os estudos sociais, a ciência, não adianta, o cientista, ninguém deve contrariar um dicionário de Deus. O dicionário de Deus eu já coloco na minha vida, tanto que eu conquistei tenho casa conquistada, tenho esposa conquistada, conquistando a minha vida e mantendo assim pelo dicionário de Deus. Uma coisa que eu não tinha condições de ter, nem ali, conquistar só minha casa, se fosse 3 cômodos, 4 cômodos ali, tal, minha garagem de negócio. Não, hoje eu tenho casas de aluguel, eu tenho várias casas. Se eu quisesse morar em quantas casas eu quisesse, eu moro. Então, eu tenho várias casas, tenho meu carro que ainda é simplesinho, da minha esposa, que mais ou menos. E eu sei que o dicionário de Deus é o que me faz vencer. Eu venço todos os inquilinos, venço cada um deles que veio de situações. Quem tem inquilino sabe o que é, mas eu venço todos eles pelo dicionário de Deus, de jejuar, pelo dicionário de Deus vir ao meu favor. No dicionário de Deus existem legiões, príncipe mais príncipe do exército de Deus que pelejam, vem em meu favor, vem abrir as portas, vem ali no dicionário de Deus ser dizimista, ser ofertante, andar no caminho de Deus. Não há tentação que venha maior do que você possa suportar. Então, Deus, ele dá o quê? Antes de tudo isso aí, ele dá o quê? Poder, ele dá o escape para a pessoa, para vencer. O que é? Clamar. Qual é esse escape que ele dá? É você invocar no dicionário dele, que é a Bíblia. O seu dicionário tem que ser a palavra de Deus. Se você tentar viver dos possíveis dessa vida, a crise, aquilo outro, pessoas, são situações, aquilo outro, então sem chance. Esse dicionário, não, a pessoa diz, não tem jeito, não dá. Então, não, pelo contrário, o dicionário de Deus fala, vai, pelo contrário, ele fala, te empurra, vai que vai. Fecharam a porta aqui, fecharam aqui no outro. Você fala, beleza, agora que vai o negócio. Por quê? O dicionário de Deus desperta em você um impulso, a força de Deus. O dicionário desperta que você vai, que Ele é contigo, que Ele levanta você do pó da terra e do monturo te faz se assentar em príncipe. Então, o poder do dicionário de Deus contraria a mente no dicionário desse mundo. São palavras que estão ali, não, é difícil, não, para Deus não existe, é difícil, não existe isso, aquilo, outro. Ele fala, vai conquistar. O dicionário de Deus nunca deixa um pensamento negativo, um pensamento de derrota. Você tem que tomar a palavra de Deus, seja seu dicionário, seja para você estudar, seja para você estar iletrado dela e você se encorpar da palavra de Deus, do dicionário de Deus e abrir os caminhos, ir adiante, derrubar os impossíveis da vida. Porque quando certa vez fechou todas as portas de emprego, aquilo outro, dá um emprego garantido, registrado, aquilo outro. Nossa, o que aconteceu? Aí, de repente, nasceu uma força muito grande dentro de mim. Não, vou fazer qualquer coisa. Não, eu achei uma autoescola e fui levar pessoas lá para tirar a carta. E foi assim o começo das minhas conquistas, começo daquilo outro. Não, vou pôr uma maquininha, vou fazer qualquer coisa, compro uma máquina, então eu vou comprar uma máquina, vou fabricar alguma coisa, vou me mover, vou agir.
né? Do que você ficar esperando ali o impossível ali, porque o diabo ele faz isso, ele quer encurralar a pessoa, ele quer comprar a mente dele, ele quer colocar o dicionário dele, a mente dele, o que? De pobreza, de miséria, de sofrimento, você fica chorando. O dicionário do mundo, o dicionário do inferno, das trevas, das pessoas ao redor que não tem uma vida com Deus, é fazer você chorar, fazer você ficar deprimido, fazer você ficar angustiado, te encurralar. Mas o dicionário de Deus não, manda você sacudir, levantar, ir para frente, determinado. Então você tem que deixar o dicionário te fortalecer, te guiar e mudar a tua história. O dicionário de Deus transforma. O dicionário de Deus não é como aqui na Terra, não é como a mente do ser humano, não é como a mente visível, limitado. Não, tá ali, vai só até ali. Não, até não. O dicionário de Deus ultrapassa. O dicionário de Deus traz a claridade, traz a verdadeira realidade de que você pode, que você vai vencer, que você tem que levantar do seu lugar, que você não tem que aceitar a preguiça, a moleza, que não vai dar certo a situação. Não, o dicionário de Deus manda dizer que vai dar certo, que vai ser. Você toma uma atitude e Deus vai te honrar em todos os aspectos, em todas as situações, e principalmente morar no reino de Deus. Então o dicionário de Deus te leva à eternidade, te leva à Nova Jerusalém, te leva a viver a grandeza de Deus. O dicionário de Deus abre o seu entendimento para você viver, se livrar desse peso, se livrar desse caos, desse vício. O vício não tem poder. O vício não tem poder quando você usa o dicionário de Deus, o dicionário que Jesus Cristo veio trazer aqui, as boas novas. Então o verdadeiro dicionário é as boas novas. Então contraria a insensatez, contraria a estupidez, a ignorância, a fraqueza, o fracasso, e você dá a volta por cima. Toma posse do dicionário, põe ele em prática, que ele vai te levar você a vencer, a conquistar e mudar todas as coisas. Então receba o dicionário de Deus. O dicionário